Você com certeza se lembra uma vez que o seu pai estacionou o carro no sol, deixou lá por um tempo e quando você entrou estava insuportavelmente quente. Isso ocorre aqui na Terra também, e a gente vai explicar nesse vídeo de hoje falando um pouquinho sobre efeito estufa, tá certo? Lá no carro é como se fosse criada uma estufa onde o calor ficasse preso, não conseguisse sair. Aqui na Terra ocorre um fenômeno parecido. Então, para a aula de hoje, efeito estufa, eu vou usar uma simulação no site PET, que eu vou mostrar para vocês, que vocês podem usar também em casa para estudar. Então, roda a vinheta aí e vamos começar. Hoje a gente vai falar um pouquinho do efeito estufa, e para falar desse efeito estufa eu vou usar esse site aqui, que faz simulações de algumas ciências, como a física, biologia, química, ciência da Terra e matemática. Então você pode selecionar aqui nas simulações, ver quais que tem disponíveis para a gente fazer em casa. Beleza? Então hoje, para a nossa aulinha, eu vou usar a do efeito estufa. Aqui você baixa, tem que ter o Java instalado no seu computador para a gente poder fazer essa simulação. Tranquilo? Então, essa aqui é a nossa simulação. Vou expandir, que é a nossa simulação do efeito estufa. Beleza? Então vamos olhar aqui a nossa cidade, que a gente não sabe qual é, mas a gente vai considerar aqui essa nossa cidadezinha, satélite. Como legenda, a gente tem um fóton solar, que é a radiação emitida diretamente do Sol, que vai entrar na nossa atmosfera, e o fóton infravermelho. Esse fóton infravermelho, ele aparece quando a radiação solar emitida lá pelo Sol, a luz branca, vai atingir o solo, a vegetação, as estruturas que estão aqui na Terra, e ela vai retornar em forma de infravermelho, uma radiação que a gente não vê, mas é a radiação que emite calor, que aquece a superfície, beleza? Que no caso é o que vai aquecer a nossa atmosfera. Aqui a gente tem o nível de concentração do gás estufa, a gente pode alterar para muitos, para nenhum, e aqui a gente pode compartilhar com esses dados aqui da atmosfera. Verdinho é hoje, concentração de gases do efeito estufa hoje, 1750, a gente também pode ter. Aqui, ó, quando eu mudo, ele muda a variação dos gases, beleza? Ou lá na era do gelo, tá? Então, ó, hoje a gente tem 70% de gases estufa sendo vapor d'água. A gente tem o CO2 com 388 partes por milhão na atmosfera. O gás metano aqui também que é importante para a gente, que é aquele que vem do peidinho de vaca, que tem 1843 partes por milhão. Então a gente vai focar primeiro nesses três aqui, beleza? Não vamos colocar números de nuvens por enquanto, e colocar a temperatura em graus Celsius, para aparecer aqui no nosso termômetro, ok? E aí a gente vai começar a visualizar o nosso efeito estufa na simulação do PET. Bora lá? Iniciando. Primeiro a gente percebe a radiação solar vindo, batendo na Terra e voltando em forma da radiação infravermelha. Beleza? Essa radiação que a gente não consegue ver, mas que é a radiação que aquece. Aqui os gases do efeito estufa estão na atmosfera e a gente percebe que essas bolinhas infravermelhas, algumas escapam da atmosfera e outras retornam de volta para a Terra e ficam se batendo como se fosse um pinball, fica indo e voltando, aqui presas na nossa atmosfera, beleza? Então, parte da radiação solar vem, atinge a Terra, a superfície, e retorna como infravermelho. Parte dessa radiação infravermelho passa direto para o espaço e parte fica retida aqui na Terra. Então, na nossa cidade, ela tem a temperatura de 15 graus Celsius, hoje, com a concentração de gases de efeito estufa que a gente tem na Terra hoje. Beleza?
Para explicar melhor, a gente pode usar aqui camadas de vidro, fazendo uma estufa mesmo, onde essas camadas de vidro vão servir como os gases de efeito estufa. Então o fóton vem, bate também na crosta terrestre e volta em forma de infravermelho. Nesse caso, ele está sem atmosfera. Percebam que todos os fótons infravermelhos retornam para o espaço e a nossa temperatura se mantém lá embaixo, menos 19, menos 20 graus. Tranquilo? Se eu coloco uma plaquinha de vidro, alguns fótons já começam a ficar retidos aqui na nossa atmosfera. E a nossa temperatura começa a subir. Olha lá, 23, 24, 25 graus. Beleza? Mas e aí? Se eu aumento o número de camadas de vidro, como se eu estivesse aumentando, nesse caso, os gases estufa, do efeito estufa, como CO2, por exemplo, olha lá, a minha temperatura vai aumentar cada vez mais, porque terão mais fótons infravermelhos presos nessa atmosfera. Beleza? Por que eu falei do CO2 e não do vapor d'água? Porque a água ela tem um ciclo que fica aqui na Terra, onde ela não se perde. A água não vai para o espaço e ela não se perde aqui na Terra. Então ela está o tempo todo circulando. Evapora, vai lá para as camadas mais distantes, mais altas, e ela precipita de novo. Então o vapor d'água ele é meio que uniforme ao longo dos anos, beleza? Pelo menos aqui na Terra por enquanto. Agora, esses gases de efeito estufa, o CO2, por exemplo, a gente consegue aumentar a concentração dele. Como? Pela queima de combustível fóssil. Então, quando a gente usa o carro, a gente queima gasolina, a gente queima outros combustíveis para fabricação de elementos, de plástico, etc., a gente está emitindo poluentes como o gás CO2. Beleza? Mesmo ele sendo importante para a manutenção da temperatura na Terra, quando ele está em excesso, ele pode fazer aumentar essa temperatura. Armazenado aqui na Terra. Ele fica armazenado nos seres vivos, fica armazenado nas rochas, fica armazenado em forma de petróleo. E a gente usa esses combustíveis para queimar, para gerar energia para a gente. Só que eles liberam o CO2 de volta para a atmosfera. Então o CO2 que estava armazenado, que estava lá guardado, vai para a atmosfera, fica concentrado na forma de gases. E aí aumenta, potencializa, intensifica o nosso efeito estufa. Percebo que a temperatura aqui já aumentou bastante quando a gente coloca 2 plaquinhas de vidro. E se a gente colocar mais uma plaquinha de vidro, aí é que vai reter mais ainda fótons infravermelhos e a temperatura vai lá em cima, certo? Então esse é o argumento usado para explicar, por exemplo, o aquecimento global. Quanto mais a gente produz, mais CO2 a gente libera, mais alta fica a temperatura da Terra, porque retém mais raios infravermelhos. Então voltando aqui para o nosso efeito estufa, percebam que a tela está diferente, né? Ela está um pouquinho mais amarelada, por causa da concentração de gases estufa. Então vamos aumentar esse nível aqui de gás estufa, botar uma concentração alta. O que a gente prediz? Que com mais gases estufas, mais fótons infravermelhos vão ficar retidos e vai ter o aumento da temperatura aqui em graus Celsius. Percebam que a nossa cidade ela tinha em torno de 15 graus, certo? Quando a gente começou o nosso exemplo. Agora ela já está em 21 graus. E aí você pode estar pensando, poxa, mas 21, 22 graus é tranquilo, a gente vive isso aqui em Brasília. Mas pensa você vivendo uma cidade de 15 graus em média e a temperatura aumentando 6 graus Celsius. É muita coisa. Olha lá, já aumentou 6, 7, 8 graus Celsius. Certo? Pense em Brasília que nas épocas mais quentes chega a fazer
33 graus, por exemplo, pode chegar a fazer 40 graus, 41, 42 graus. Então é uma diferença muito grande. Se para a gente na cidade já é uma diferença grande, esse aumento de 8 graus, 7 graus, imagine para as regiões temperadas e para as regiões polares, onde tem gelo e as temperaturas têm que ficar abaixo de zero. Com o aumento da temperatura, com certeza, essa temperatura pode passar de 0 grau e aquelas geleiras, aquele gelo todo retido nos polos, pode derreter. E é aí que os pesquisadores veem maiores problemas, né, nesse aquecimento global que é tão falado, tá certo? Então o efeito estufa, a gente tem que lembrar sempre que ele não é um vilão, certo? Mas a intensificação do efeito estufa pode causar prejuízo para a gente. A gente vê aqui nessa simulação do PET. Então, galera, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado da explicação, tenham entendido bem o efeito estufa. Continuem os estudos, continuem em casa, continuem se cuidando até segunda ordem e espero vê-los em breve, tá bom? Um forte abraço e até a próxima!